Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, sábado, dia 16 de fevereiro de 2019, e nós vamos estar meditando no Evangelho do Evangelista Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os sete pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. Embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dalmanuta deve ser uma região próxima à cidade de Magdala. Eu tive procurando na internet para saber que lugar é esse, Dalmanuta, e é provavelmente essa região. Então meditemos um pouco nessa leitura, onde Jesus mais uma vez realiza mais um milagre de multiplicar pães. Não é ao contrário do que muitos gostariam, um simples distribuir de pães, uma partilha, simplesmente todo mundo tinha pão, todo mundo reuniu o que tinha e distribuiu. Não, o evangelho é muito claro. Claro que ele não pegou os 7 pães, colocou, fez um morro, multiplicou um morro de pães e aí distribuiu. Não foi isso que ele fez. Mas à medida que ele partiu o pão e esse pão ia sendo dividido, esse pão não acabou até que todos se fartarem, ainda colheram 7, levaram 7 cestos de sobra de pão. Então veja, Jesus está querendo mostrar que embora o homem precise do alimento da carne, ele tem fome mesma de Deus. Por isso essa insistência do Senhor nos chamar a uma comunhão mais profunda, por isso essa insistência do Senhor de que a gente saia, se retire do bolo para ficar só com Ele. Porque é na intimidade que Ele nos ensina a sabedoria, é na intimidade que Ele ouve a nossa oração. Quando Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, é entrar no coração, fechar a porta para o barulho externo e ficar com o Senhor, que escuta a nossa voz, escuta a nossa oração e nos esclarece a respeito das situações, dos fatos e das contingências da vida, para que a gente se mantenha firme na fé. E se nós fizermos um paralelo com a primeira leitura, que é tirada do capítulo 3 do Gênesis, onde ele vai estar tratando com o homem e a mulher pelo fato de terem tomado do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore que Deus disse para eles: olha, não toquem nessa árvore, não comem esse fruto, porque se tocarem na árvore, comerem o fruto, certamente morrereis. E aí, por sedução do demônio, de Satanás, de Lúcifer, o que se apresentou na forma de uma cobra, a mulher acabou pegando o fruto, comendo, dando para o marido, e depois eles viram que estavam nus, e você conhece a história, senão Gênesis 3, você vai poder ler lá do versículos 9 ao 24, ele vai mostrar a situação que o homem se colocou, muito diferente da que Deus tinha escolhido, e enquanto lá eles não podiam tocar na árvore, eles não podiam comer do fruto, já no Novo Testamento, por essa fome de Deus que existe na população, e Deus sabe muito bem disso, ele traz o Filho que se dá em alimento. Não só multiplica pão, porque esse pão que ele multiplicou é uma prefiguração da Eucaristia. Não é a Eucaristia, mas uma prefiguração da Eucaristia. E aí o que acontece?
A Eucaristia é nos dada como meio de viagem, como alimento para a viagem, um alimento seguro para que a gente possa se sustentar durante a caminhada na Terra, né? E com a grandeza de ser corpo, sangue, alma e divindade do próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Já aqui, embora ele fale do pão material, do pão que nos alimenta, né, para que a gente tenha vigor físico, força física, o pão da Eucaristia não é menos fortificante e não é menos alimento, né? Pelo contrário, é um alimento que sustenta a nossa alma. E um não invalida o outro, né? Não é porque eu recebo a Eucaristia que eu não como mais. Não, vou comer a comida, assim como Jesus comia a comida e se dava em alimento. Então, ele quer sim que o Espírito Santo tocando em nós nos faça semelhantes a Jesus Cristo, né? Então, isso fica bem claro, porque quando o Espírito Santo tocou em Maria, ela gerou Jesus. E quando Paulo, tocado pelo Espírito Santo, dizia, já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Então veja, todos aqueles que são tocados, né, no seu íntimo pela pessoa do Espírito Santo, pela pessoa do Filho de Deus, reconhece o Pai e começa a viver como filho, filha de Deus, né? Então é importante a gente ter essa percepção e saber que não é só uma questão de opinião, de que eu acho, não. É uma realidade espiritual que nos toca. Nós precisamos nos alimentar da carne, do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus que está na Eucaristia. E prova maior disso, né, é que todos os exames laboratoriais e todos os exames que foram feitos por médicos e cientistas em milagres eucarísticos, hóstias que viraram um pedaço de carne, e vinho que virou um bloco de sangue, todos os cientistas são unânimes em dizer, porque primeiro que eles fazem a análise sem saber do que se trata, eles só recebem um pedaço de carne para analisar. Todos dizem a mesma coisa. Em primeiro lugar, é carne e sangue humano. É carne humana e sangue humano. Segundo lugar, a carne e o sangue são da mesma pessoa. Terceiro lugar, o tipo sanguíneo é o AB, que é muito comum na região de Jesus, lá na Galileia. E uma das coisas que é o mais impressionante de tudo, que esses cientistas ficam, a maior parte das vezes, boquiabertos, e no fim eles acabam se convertendo, é o fato de que quando eles colocam esse pedaço de coração desse defunto que levaram para ele, né, porque está fora do peito de um defunto, eles pegam para analisar esse coração, esse pedaço de carne do coração, do miocárdio, e qual é a surpresa deles quando olhado pelo microscópio eletrônico, essas células estão pulsando como se tivesse viva, como se não, estão vivas, né? Como se tivessem sim tirado naquela hora do peito de alguém. Então a gente sabe que Jesus se dá por completo, se dá a nós. Então se na primeira leitura tinha uma árvore que era proibida, essa árvore que hoje se nos apresenta é o próprio Jesus Cristo que vai dizer eu sou a videira e vós os ramos. O agricultor é o Pai. E em nós deve-se colher os frutos da uva, né? Os frutos que a videira dá. Né? É em nós, o cacho aparece nos ramos da videira. E isso tudo para a gente entender o quê? Que a Eucaristia é sim esse pão que nos alimenta, que nos dá vida, que nos dá salvação. Até o ponto de que antes não se podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e hoje todo o bem vem e nos toca, nos transformando. Hoje Jesus vem e se entrega a nós para que a gente, o recebendo, possa ser tocado pelo Verbo encarnado e ser transformado para a glória de Deus. Então, tem, claro, muitas outras leituras a se fazer desse Evangelho, até porque é muito rico, né? Não é uma narrativa só que tem da multiplicação dos pães, tem mais que uma. Em Marcos, pelo menos, tem duas narrativas, né, das duas multiplicações de pães que Deus fez. Mas tudo isso para nos ensinar o seguinte, que, como é dito lá na sequência de Corpus Christi, você pode repartir o sinal, mas o Cristo não é dividido. Então, se você toma um fragmento da Eucaristia, você está tomando um Cristo completo. E se você tomar a Eucaristia, aquela hóstia grande que o padre leva, muitas vezes, quando tem uma longa distância do povo, ele leva aquela hóstia para que seja vista. Se você comer uma hóstia daquele tamanho, comer um fragmento da hóstia, você está recebendo o próprio Senhor, você está recebendo Jesus por inteiro.
Então precisamos a Deus que nos ensine a viver fortificados pelo sacramento da Eucaristia, pela presença de Jesus em nós por meio do Espírito Santo, né? Porque Ele habita em nós pelo nosso batismo e quem o sustenta em nós é o Espírito Santo. E nos auxilia, inclusive, permanecermos nele, porque Ele vai dizer: aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei. Em outro momento Ele vai dizer: aquele que crê em mim viverá eternamente. Aquele que me recebe, não me recebe, mas recebe o Pai que me enviou. Então veja, de todas as formas Ele está querendo nos mostrar, nos demonstrar, deixar claro que nós podemos sim receber o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus e sermos por Ele, que é vivo e ressuscitado, sermos transformados e configurados ao Filho de Deus. Peçamos então a Deus a graça de poder meditar nessa palavra e aprofundar ainda mais o nosso coração no conhecimento dessa verdade tão fantástica que é o nosso Deus que se deu a nós, se fazendo homem e depois disso ainda se fazendo pão, para que nós tivéssemos acesso a Ele. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.